Queridos irmãos e irmãs, hoje, com essa solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós fazemos uma trajetória de 34 semanas que nós vivemos o tempo comum. Hoje é a 34ª semana desse tempo comum, onde nós encerramos o ano litúrgico. O ano litúrgico da Igreja é diferente do ano civil, inicia no dia 1º de janeiro e termina no último dia do ano. O ano litúrgico da Igreja encerra-se hoje e caminha ainda durante toda a semana. Semana que vem, portanto, domingo que vem, é um novo ano litúrgico, um novo tempo da graça de Deus. É o tempo do advento, de esperar aquele que há de vir e nos encontrar conosco. Quando nós estamos terminando esse ano, celebrando o Cristo Rei, nós devemos fazer um exame de consciência e pensar como que nós vivemos esse ano litúrgico. Porque a liturgia criada por Deus é sempre um momento de graça. Será que eu, como cristão, católico, consciente, participei das missas, não como uma obrigação, mas para me encontrar com o Senhor, que é Rei da minha vida? Será que as solenidades que a Igreja nos recomenda não faltar durante o ano, eu fiz esse esforço para celebrar e entender que o mistério estava sendo celebrado? Esta festa sempre existiu, não com esse nome, ela era mais associada ao Sagrado Coração de Jesus, mas devido ao que vivia o mundo, na época daqueles sistemas opressores, seja de Stalin, de Hitler, de Mussolini, o pós-guerra mundial e se aproximando de uma segunda guerra, o Papa, então, proclama na Igreja esta solenidade para mostrar que Cristo Rei não é igual a esses poderes que estão no mundo, querendo reinar de um modo opressor. Cristo Rei não tem coroa, a sua coroa é de espinho, não tem cetro, a capa que colocaram nele, vermelha de púrpura, é humilhante. Ele não tem uma cátedra de ouro para sentar como os reis. O seu trono é a cruz. E se a gente não tiver consciência de que Cristo nós estamos chamando de Rei, nós vamos estar celebrando um Cristo que não tem nada a ver com o que Ele é. Na primeira leitura, sim, foi proclamado um rei. Depois de Saul, quem vai reinar, os reis daquela época são ungidos com óleo. Aqui será Davi, o novo rei de Israel, e ele vai ser ungido com óleo. Os anciãos vão estar presentes, porque são as autoridades, e vão proclamar um rei de Israel. Segunda leitura diz que todas as coisas foram criadas por causa dele. Você também foi criado por causa dele. Você não é uma criação qualquer. Você não é uma criação científica. Você foi criada por causa dele. Você foi criada pelo Pai. E aí você tem que pensar como que você tem vivido a vida de filho, de filha de Deus. O Evangelho de hoje, o Evangelho da crucificação. A palavra que mais aparece aqui, se você contar muitas vezes, é a palavra, o verbo salvar, que é falar de salvação. Quem não se prepara para a salvação durante a vida,
no final da vida, quer se salvar como se fosse pegando uma beira na pipa do avião, que já está partindo e não dá mais tempo. A salvação, ela não é uma mágica, ela é construída nas pequenas coisas que você escolhe no dia a dia. Escolher a Cristo é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. A salvação é um caminho. É um caminho. E aqui na liturgia de hoje eu tenho que me perguntar: eu estou trilhando o caminho da salvação ou da perdição? Jesus aqui estava sendo zombado pelos chefes. Eles vão falar para ele assim: salva-se a si mesmo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ele, claro, pode. Ele é o autor da salvação, mas nós não. Nós só somos salvos pela graça de Deus. Olha que bonito. Nós não somos salvos pela nossa vontade, pelo nosso esforço que nós temos que fazer, porque é o mínimo. Nós somos salvos porque Deus é misericordioso, porque Ele foi enviado para salvar, não para condenar. Mas eu tenho que escolher o caminho dele, que é o da salvação. Não estão falando, salve-se a si mesmo. Você não foi o escolhido, estavam caçoando dele, que é rei, colocaram vinagre para ele tomar. Se o vinho é símbolo de vida, o vinagre é o símbolo da morte. De novo falando: olha, você não é o rei de Deus, salva-se então a si mesmo. Mas Jesus escolheu mostrar-se frágil na cruz para mostrar também a sua ressurreição. Ali naquela cruz, um dos malfeitores crucificado insultava, dizendo a ele de novo: salva-se a si mesmo. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção do que o outro condenado, o outro malfeitor disse. Ele repreendeu aquele que estava caçoando, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada. Nós tenhamos também essa consciência dele, de que nós às vezes merecemos também, por escolher o caminho que não é o do Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus.